Nossa liturgia de hoje, nós temos duas frases, que acabam impactando aí a nossa escuta. A primeira delas, essa frase do capítulo 4, versículo 13 da carta de Paulo aos Filipenses, Essa frase que a gente vê aí, que parece quase uma frase de efeito, então, nos para-choques dos caminhões, tudo quanto é canto a gente vê isso, Que é, tudo posso naquele que me fortalece. Hoje nós vamos compreender o contexto dessa frase. E a outra frase que aparece hoje é essa frase do finalzinho do Evangelho. Muitos são os convidados e poucos os escolhidos. Para a gente fazer de uma forma um pouco mais metódica a nossa reflexão, a preocupação do padre, do pastor, deve sempre ser essa preocupação de estruturar um pouquinho mais a reflexão para que os fiéis, e aquelas pessoas que participam conosco, possam levar para a semana, aquilo que o Evangelho e que as leituras colocam como proposta de reflexão. Então, para início de conversa, a primeira leitura e o Evangelho, como sempre, estão conectados. Ambas as leituras trazem uma imagem muito bonita e muito forte daquilo que seria o reino de Deus, Então, ambas as leituras, elas têm aí uma espécie de intencionalidade escatológica e apocalíptica. O que é isso, padre? O Apocalipse, você sabe que é um gênero literário e diz respeito ao nosso encontro final com Deus. Então, isso a gente vê na primeira leitura, na narrativa do profeta. Depois que Israel passa por todas as desavenças que passaram pela história com Deus, todas as dinâmicas de fidelidade e infidelidade, o profeta, então, coloca essas palavras como esperança. No final de tudo, o Senhor vai preparar neste monte, no monte onde vocês adoraram os ídolos, aqui mesmo, onde vocês cometeram a traição, neste monte o Senhor vai preparar um grande banquete. E para este banquete, serão convidados todas as nações da terra. E com Israel, eles vão partilhar deste grande banquete. E todos serão convidados. Aparece então, também no Evangelho, essa mesma significação daquilo que é o reino de Deus. Também aparece lá Jesus narrando o reino de Deus como um banquete, como uma grande festa, uma festa de casamento. No início da narrativa, tem alguns convidados seletos. Esses convidados, eles não são dignos do banquete porque o rejeitaram. E de repente, então, o dono da festa pede que se passe por todas as ruas, ou por todas as estradas, e convide todos que encontrarem pela frente. Aí diz o texto, que sejam convidados bons e maus, com o mesmo, Ou seja, pessoas que poderiam não ser convidadas, em outra ocasião. E o banquete fica cheio desses convidados. E nessa narrativa, no finalzinho, acontece algo curioso, É curioso e que também pode causar um certo incômodo. Eu lembro que uma vez o padre estava fazendo eu não era padre ainda, mas estava participando de uma missa num colégio, com crianças de catequese, e a leitura do dia era essa. Aí depois que terminou de ler, depois na verdade de proclamar o Evangelho, no finalzinho da missa, umas 3 crianças juntaram assim em volta do padre para questionar, porque achou muito injusto, Você nem sabe, talvez eles nem tinham roupa para ir para a festa e mandaram amarrar a mão e os pés e jogar na escuridão, e aí ainda falou que vai ter choro e ranger de dentes. Achei muito injusto, E realmente incomoda, E aí a gente precisa olhar para o texto e ver qual que é o motivo dessa não suposta exclusão, mas dessa exclusão que acontece. É o traje de festa. A pessoa não está vestida adequadamente para aquela festa. E de que traje se trata? Talvez para a gente compreender um pouco essa vestimenta que faltou àquela pessoa, a gente pudesse fazer este olhar mais atento, lançar este olhar mais atento, tanto para a literatura profética quanto para o Apocalipse de São João. Na literatura profética, a gente vai encontrar muitas vezes os profetas falando do manto da justiça e do manto do direito. Direito e justiça nos profetas são duas categorias muito importantes. Então, o traje com o qual nós deveríamos encontrar com Deus é o traje do manto da justiça. Não se trata
né, de um traje bonito, né, do ponto de vista estético. Lembrando que Jesus está falando para quem? Para os sacerdotes e para os anciãos do povo, que naquele tempo na classe, né, falar classe é feia, né, entre os povos, entre os judeus, eram os que melhor se vestiam. Eu não sou padrão não, mas os sacerdotes se vestem bem. Então Jesus ainda termina com essa cutucada, ou seja, não estavam vestidos adequadamente. Podem ter uma fachada muito bonita, porque como a gente brinca, né, imagem é tudo, sede não é nada, mas a vestimenta que Deus nos pedirá é o manto da justiça. Essa mesma vestimenta aparece no Apocalipse de São João. Lembrando, o Apocalipse é um gênero literário, como se fosse as crônicas ou a poesia, é um gênero literário, não confundam as coisas. E no Apocalipse de São João está conversando com um ancião. E aí ele vê uma multidão vestido com vestes brancas. E ele pergunta para o ancião: meu senhor, de onde vem toda essa gente bem trajada, com as vestes tão brancas? E aí o ancião vai responder: estes foram aqueles que alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Ou seja, estão dignamente trajados para a festa. Ou seja, revestidos de justiça, de paz, de coragem. Então, essa veste espiritual, né? Então, o Evangelho e a primeira leitura fica aí, né, com essa, acho que essa mensagem assim, muito direta para a gente. E claro, né, se está todo mundo ali adequadamente vestido com essas roupas, né, e de repente tem um que está não tão bem trajado, não no ponto de vista estético, então ele se encontra excluído dessa multidão bem trajada, né, com essas vestes espirituais. Então ele acaba sendo excluído ou se excluindo. Lembrando que para a teologia cristã, isso é muito importante, a exclusão ela nunca vem da parte de Deus. Para a teologia cristã, a exclusão é uma escolha do ser humano, né? Gosto muito de um diálogo que tem, um diálogo, não é uma obra, eu não conheço o livro, mas conheço o filme, que inclusive ontem estava passando, e eu lembrei, né, quando estava preparando, lembrei dessa frase. É um anjo conversando com um ateu, e aí de repente o ateu diz assim: você vem com essas besteiras para o meu lado, eu nem acredito em Deus. Aí o anjo fala assim: não se preocupe, ele também já não acredita mais em você, né? É mais ou menos por aí. Eu nem acredito em Deus, então está empatado, ele também não acredita mais em você, então empataram, fica tranquilo, você não liga para ele, né? E ele respeita a sua liberdade de não ligar para ele, também não liga para você, você não acredita nele, ele não acredita em você, é empate, ok, cada um toca a sua vida, né? Até que a morte separe, né? Separe definitivamente você dessa vida, porque isso é o nosso destino. E é um pouco isso, né? Então a exclusão na tradição cristã, ela é sempre um ato de vontade e de liberdade, né? Sem liberdade e sem vontade não existe a possibilidade de exclusão. Isso tem a ver com o inferno. Então o inferno, que a gente tanto fala, né, como categoria teológica, ele é a possibilidade de você, pela sua liberdade e vontade, se excluir da vida de Deus. Eu não quero me vestir dessa forma, não quero colocar este manto da justiça e não quero participar deste banquete, né? E se você não quer, ok, porque o nosso Deus não é um Deus que entra chutando a porta, né? É um Deus da liberdade, te criou em liberdade, né? Dando a nossa homilia, uma palavrinha sobre Filipenses. Essa frase do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, ela antecede um desejo de Paulo. Na verdade, o contexto ali é Paulo partilhando seus sofrimentos e agradecendo a comunidade que tinham ajudado no momento de penúria, e aí ele recebe aquilo que a comunidade entrega para ele. No versículo 19 ele vai lançar um desejo, o desejo é: eu espero e desejo, e mais do que espero e desejo, tenho certeza que o Deus que nós acreditamos, vai cumular vocês com todas as bênçãos dos céus, e que com a riqueza, né, deste Deus, vocês serão saciados e serão de alguma forma tirados, né, daquilo que seria a indigência ou a necessidade. Ou seja, Deus vai suprir as necessidades. Mas antes de falar isso, Paulo vai quase que dar um puxãozinho de orelha na comunidade, porque tem algumas pessoas que não conseguem viver bem na adversidade.
E quando elas estão passando por algum problema, normalmente abandonam a fé, tem apostasia. E aí Paulo vai dizer, né, no início lá, eu aprendi a viver na pobreza e na riqueza. Eu aprendi a viver quando eu tenho muito e quando eu tenho pouco. Porque eu aprendi o mistério da vida. E o mistério da vida consiste em saber que tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tudo posso naquele que me fortalece, e se a minha fortaleza não está na minha conta bancária, não está na empresa que eu dirijo, não está no carro que eu uso, nem na roupa que eu visto, então eu consigo passar por momentos de tristeza, de pobreza, sem ser um poliqueixoso e sem abandonar a minha fé, porque tudo posso naquele que me fortalece. E observem bem como que isso é bacana para a gente, né? Porque Paulo, ele podia usufruir daquilo que a comunidade colocava para ele, mas Paulo escolheu trabalhar, e trabalhar mesmo como tecelão, ele fazia tendas, né? Então ele tinha o trabalho dele, chegava na casa da Lídia, era bem recebido, mas chegava em outras casas e era mal recebido, ou às vezes não tinha aquilo que comer, não tinha o que vestir direito, e aí ele solta isso para a comunidade de Filipenses, né? Para dizer, descobrir o sentido da vida, ou descobrir o segredo da vida, tem a ver com onde você coloca a sua força, né? Onde você coloca a sua força. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é o que te fortalece? E aí nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Se de repente o que te fortalece é a sua conta bancária, tá bom, então parece que tudo você pode, né? Até você quebrar ou morrer e deixar a sua conta bancária para sua viúva gastar com o próximo, né? Tá. Quem é que nos fortalece? Quem é a nossa força? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu partilhei de manhã uma experiência e termino partilhando essa experiência com vocês aqui também. 2014, né, que eu deixei a Ordem dos Escolápios, na verdade 2015. E quando eu vivi, né, na ordem religiosa, eu vivi 16 anos numa ordem, nós temos votos de pobreza, castidade e obediência, né? Eu ainda tenho algum desse estilo, mas o Vaticano me liberou desses votos para eu ser diocesano, é assim que funciona. Então, eu recebi essa licença em 2018, mas saí em 2015. Vivi 16 anos. E eu passei experiências extremas, experiências muito interessantes. De repente eu estava com um pé num condomínio de luxo, e de repente eu estou com um pé numa favela mesmo, uma comunidade pobre. Eu lembro que a experiência mais forte que eu passei foi a experiência de quando eu trabalhei como professor lá em Venezuela, num lugar chamado Barquisimeto, um bairro chamado Trompilho. Está no finalzinho da Cordilheira dos Andes, chamado Vale de Quibor. Depois vocês podem procurar na internet lá. É um deserto, só cabras que vivem naquele negócio. É um deserto. Bairro de periferia, eu trabalhava num colégio, e a minha casa era a melhor casa do bairro. A melhor casa do bairro, que era a minha casa, tinha portas de zinco, telhas de zinco e chão de cimento. E era a melhor casa. Eu lembro que eu tinha, né, aqui faço um parênteses, tá, gente? Estou contando uma experiência, e eu sempre falo daquilo que eu vivo. Então eu não tenho nenhum tipo de neura, porque eu vivi nos dois ambientes e sei que tem riscos lá que aqui nós não temos, mas eu vivi lá. Então eu conto para vocês isso, né? Então, por exemplo, eu já tive que cozinhar, às vezes, em lenha, porque não tinha gás, não tinha leite era só leite em pó, né? Cansei de acolher criancinhas lá no colégio, que às vezes saía para brincar no recreio e desmaiava de fome, porque tinha comido uma arepa, que é um pãozinho, né, que eles fazem lá nos Andes, na noite anterior. Eu cansei de acolher crianças assim, de 10, 11 anos nos braços, levava para a cantina, vamos lá partilhar o lanche, porque esses meninos estão com fome. Não era padre, eu decidi ser padre lá. Se não fosse essa experiência, vocês nem teriam o padre Sebastião aqui. Porque a minha vocação sacerdotal não nasceu com 15 anos. Eu decidi ser padre, depois que eu já tinha passado por toda a formação, aos 27 anos de idade. Não nasci padre, não. Então, minha vocação é tardia, e foi essa experiência. E aí, tudo posso naquele que me fortalece, né? A gente chora pelo povo que passa necessidade lá, mas eu digo para vocês que foi um dos tempos mais felizes que eu vivi na minha vida. Como é que vocês explicam isso? Lá eu passei fome, passei necessidade, cozinhei com lenha,
E foi a experiência mais feliz da minha vida. Como é que a gente explica isso? Hoje que eu tenho abundâncias de coisas, às vezes tem mais do que preciso, tem momentos que eu faço a questão pelo sentido da vida, né? Só vai entender isso quem vive, né? Quando você é privado, né, de todas as coisas, aí de repente você começa a olhar para aquilo que de verdade tem sentido, né? Por isso que a gente não pode servir a dois senhores, porque uma das coisas que o dinheiro e a abundância de bens faz na nossa vida é nos cegar para a verdadeira realidade e para aquilo que de verdade importa. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Só vai entender isso quem viver, né? Não adianta. Esse discurso para vocês aqui pode ser demagogo, pode ser mentiroso, tem gente que pode estar voando, dormindo, doido para terminar. Só vai entender isso quem vivenciar, né? Quem vivencia a penúria sabe que tudo ele pode naquele que o fortalece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.